Um dos equívocos mais comuns que acontecem quando a gente começa a se debruçar e se aprofundar no autoconhecimento, às vezes a gente se debruça sobre alguma teoria, né, como Jung, Freud, a gente se especializa em sonhos, a gente entende sobre tudo sobre um arquétipo, a gente se identifica com eles, mas a gente esquece algo fundamental, que é a conexão entre o corpo, a mente e o espírito. E nessa sociedade de desempenho, onde é vendido para a gente que o sucesso está inerente à nossa aceitação no âmbito social, onde o nosso valor está associado ao sucesso, ao grande desempenho, à performance, a gente acaba focando numa coisa ou em outra. A gente esquece que a gente é um conjunto, é onde a gente é um ser holístico, né? Um ser que abrange vários campos, tanto espirituais, tanto os corpóreo da matéria, né, e tanto mentais, que a gente precisa aprender a permear todos esses campos. E a gente esquece que, por exemplo, a gente entra lá em várias dietas malucas, né? Então a dieta do chá, a dieta da proteína, né? Então vamos comer muita proteína para conseguir massa e tudo mais. E a gente às vezes corta toda a gordura. Acabei agora, eu estou me aprofundando bastante no Ayurveda. É uma maneira de, é quase uma filosofia de vida, né? Mas também é uma medicina. E como é importante as gorduras para ele, os óleos, né? As essências e tudo isso que permeia tudo, todo esse campo, né, dos lipídios, como isso está totalmente interligado com a maneira que a gente consegue pensar, né? Então, para eles, por exemplo, quando agrava o vata, né, é muita secura, muito ar, e a gente está nesse mundo etéreo, esse mundo mais próximo do pensamento, assim, mais desse pensamento superior, a gente fica muito disperso e é muito difícil de manter o foco, a atenção, manter até essa performance que a gente quer muito, né? Mas a gente acaba focando muito, por exemplo, no estudo, e a gente quer entender tudo, e a gente está para todo lado, e ao mesmo tempo a gente quer manter esse corpo rígido, firme, esse corpo seco também, né? Então a secura está em todo lado, e como isso é muito comum, eu fui entendendo que para que eu consiga, por exemplo, ter discernimento, ter mais calma na minha vida, tomar melhores decisões, e entender o que eu coloco para dentro, o que eu ingiro, né, o que eu consigo digerir também, influencia muito a minha maneira de agir no mundo, a minha maneira de pensar, né? E até cientificamente falando, hoje a gente percebe, por exemplo, a bainha de mielina, ela facilita e ela aumenta muito essa conexão entre os neurônios. Então você vai pensar com mais clareza, vai ter mais foco, e tudo isso depende muito da alimentação, se ela é nutritiva, se ela tem bastante gordura, né? Gordura suficiente, porque elas são feitas de gordura, feitas de lipídio, né? Então, ovos, manteiga, ghee, leites, tudo aquilo que ajuda a hidratar os nossos tecidos, né? E manter essa dieta constante, sem se preocupar se você está ganhando gordura ou não, né? Isso é consequência muito de... Se você está estável, por exemplo, e você consome gorduras boas para o teu corpo, você vai ter mais energia, mais vontade de fazer, você vai acabar gastando mais energia, né? Então, isso não deve ser um problema. E acontece muito que pessoas querem perder peso e tudo mais e esquecem que elas, para perderem peso de maneira saudável, elas precisam estar se nutrindo também, senão elas vão ser aquelas pessoas que estão perdendo peso, estão desnutridas e ficam com muita fome porque o que elas estão ingerindo muitas vezes não tem valor nutricional suficiente e o corpo está pedindo. Por quê? Porque o corpo tem uma inteligência, o corpo tem uma inteligência própria, né? E a gente precisa aprender a aliar a nossa mente, a gente pensa com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente ingere e com aquilo que a gente manifesta, o que a gente envisiona, né? O que a gente olha lá na frente também. Então é muito comum, eu estou falando isso aqui por quê? Porque quem acaba caindo aqui são pessoas que realmente estudam, que querem entender muito sobre psicologia e esquecem que existe o lado terreno, né? Que quando a gente está muito no aéreo, muito no mental, a gente está muito para cima, a gente acaba ficando muito leve, né? Leve assim, esquece do corpo, desconecta totalmente do corpo. Por isso que existem práticas em todas as tradições existem grandes práticas corporais para aterrar, para trazer a gente de volta, né? A comida é algo que aterra, é algo da matéria, né? Então, eu acho que é algo muito importante a se levar em consideração hoje em dia. E, gente, é importante lembrar que qualquer mudança de padrão, de hábito, é algo que precisa de repetição, né? Então,
para você ter uma mudança muito profunda, você precisa repetir aquilo várias vezes, durante meses, né? Você vai começar a sentir uma grande mudança ali a partir do primeiro mês, daí o terceiro mês você vai ver vai conseguir pegar mais nuances, né? E aí, a partir de 6 meses em diante, vai se consolidando esse novo padrão. Seja ele para tudo, né? Para alimentação, para pensamentos, né? Às vezes pensamentos obsessivos, pensamentos destrutivos, às vezes a maneira que você fala consigo mesmo, conseguir perceber que você fala assim consigo mesmo muitas vezes durante o dia, isso gera um padrão repetitivo. Então, conseguir parar no meio do caminho, né? Perceber o que que você está pensando e fazer o caminho inverso e buscar ferramentas e maneiras de falar consigo mesmo mais amorosas, com mais carinho mesmo. E é esse o papel da terapia, tá? A terapia, ela vem para cá, vem para isso, para ajudar a gente a nos lembrar várias e várias vezes, né? Em acreditar em nós mesmos, acreditar no nosso sonho, reaprender coisas que foram inseridas na nossa criação, que hoje já não fazem tanto sentido, reaprender a se alimentar melhor, reaprender a ter hábitos melhores, né? A se relacionar melhor com outras pessoas. Tudo isso leva tempo, né? E é preciso de paciência. E é por isso que existe o trabalho terapêutico. Porque você vai ter ali um horário marcado toda semana para se ver, para se analisar, para falar sobre si mesmo, né? Para falar, para entender de onde vêm esses padrões e por que que é tão difícil mudar, né? Entender esses padrões e na semana seguinte, às vezes, refazer todo esse caminho, voltar, se lembrar, porque você vai para o mundo, né? O mundo te intoxica, né? Interfere tudo ali no teu campo, nos teus pensamentos. Você vê se vê de novo naquele redemoinho, né? E aí você volta lá naquele horário, religiosamente, com aquela pessoa, para se ver, para se analisar, para conversar, para se entender, né? Então, hoje a terapia faz realmente o lugar do que antigamente muitas religiões faziam, né? E hoje a gente tem uma maneira de se relacionar com a religião muito diferente de antigamente, né? Antigamente o médico e o pastor, o xamã, né? Eles eram uma pessoa só e a gente foi dividindo e dividindo, né? Essa mente ocidental foi compartimentando todas essas áreas, né? E hoje a gente vai entendendo que não, acho que essa parte realmente do médico, da psique, do corpo, tudo isso está interligado, né? Então, para a gente se tornar terapeuta, é um trabalho muito profundo, tanto nosso, né, individuais, como os xamãs faziam antigamente, onde eles entravam nesses processos com muita intensidade e aí eles voltavam e falavam assim, pô, ali está o caminho, né? Eu entendi, eu consegui, passei, atravessei e voltei, né? E eu trago junto comigo esse conhecimento para que eu possa passar e curar outras pessoas, né? E é assim que vai funcionando. É esse o caminho da terapia. E eu tô aqui disposto aí para quem quiser iniciar um processo terapêutico, entre em contato comigo. Eu expandi minha agenda daqui a alguns meses. Hoje eu tenho poucos horários nas segundas-feiras. E sigo aí, né? Para quem quiser, bola para frente, não esqueça, contato com o teu corpo, se nutrir, se alimentar e se cuidar. Abraço.